Então, a minha jornada, ela foi muito densa, muito pesada, porque infância, adolescência, tipo, é um momento onde a pessoa se desenvolve, né? É onde ela mais se desenvolve. E tudo foi muito rígido ali pra mim. Eu não tive como viver uma infância, uma adolescência normal. Tipo, não podia sair final de semana com os meus amigos. Aí tudo aquele cuidado extremo, não, porque cuidado com a Priscila, não pode fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Não pode ficar doente, Não pode né? ficar doente, não pode pintar unha, não pode... Não pode pintar o cabelo. Não pode pintar o cabelo. Aí por isso que hoje eu faço isso aqui. Faz tudo que ela Faz tudo não que podia ela, fazer. que ela quer. Mas realmente foram muitas coisas, assim. E aí, quando deu ali uns 21 anos, minha alma fez assim, acorda! Nossa, Vai foram, pro médico. foram 15 anos represados, né? É muito tempo. Teve época que tu trabalhou de segunda a segunda. Sim. Acordando às 5 da manhã. Mas pode isso, Brasil? Como é a regulamentação? Pode não. Na época não tinha muito, né? Na verdade, tinha sim, porque o Estatuto da Criança e Adolescente sim. é dos anos 90. Mas a galera passa por cima, né? Isso Passa por cima. A única coisa que me galera, falavam, tipo assim, isso aqui você tem que fazer, era tipo, eu tinha que levar o boletim bom pra dar tudo certo. Mas sim. assim, não era só isso, Ainda né? tinha Olha que tirar aqui. nota boa, ainda tinha que Ainda tinha entregar que- na escola, menina, ainda sabe? tinha que ser. Que isso, cara, coitado. Temos aqui dados, tá? De acordo com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, menores de 16 anos não podem fazer trabalhos artísticos, a menos que tenham uma autorização judicial que permita, e crianças entre 14 e 16 anos só podem trabalhar até 6 horas por dia. Que eu trabalhava um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Só né? um pouquinho. Tá, deu um burnoutzinho ali aos 20 Menina, anos? não, deu. meu médico, ele fala, você viveu em burnout, você sabe, né? E eu lembro, passei a lembrar depois que você vai fazendo essa regressão, né, de lembrar da sua história, etc. Eu tinha crise de ansiedade durante o programa, mas ninguém sabia o que era. E aí eu ia pra enfermaria, me dava um soro por qualquer motivo, tipo, tá passando mal, bota um soro. Mas hoje eu reconheço que eu tinha crise de ansiedade. então eu Tadinha, cresci cara. com isso sem informação Amiga nenhuma. passada. Mas hoje eu tô bem, tá? Não, mas Nossa. assim, errados. Proibidão do Bom Dia e Companhia, gente. Não, é que assim, contando os detalhes, é uma história meio triste, né? Porque, enfim... Essa vai ser a parte complicada do seu livro, quando você fizer sua Isso é a autobiografia. parte delicada. Mas eu, assim, dou graças a Deus que fui eu que fui atrás, assim, sabe? Eu sei a força que eu tive que ter pra poder ir atrás, porque era coisa que ninguém podia fazer por mim. Ninguém ia conseguir tratar da minha saúde mental além de mim. É claro que tem um incentivo ou outro, mas fazer acontecer depende da gente. E é muito difícil às vezes, mas depende da gente. A gente precisa lembrar disso. E aí eu olhei e eu falei, beleza, estou rodeada de pessoas, vivi rodeada de pessoas a vida inteira, assistida por pessoas, assistida por fora, porque dentro ninguém me assistia, nem Sim. eu não olhava pra dentro. Tu não tinha nem maturidade emocional pra isso. Não, nenhuma. E aí, quando eu atingi a maturidade, eu falei, não, sou eu que preciso olhar e eu que vou resolver isso. Ninguém vai fazer por mim. E foi aí, enfim, eu tenho muito orgulho, assim, do que eu fiz por mim e da mulher que eu me tornei, porque só eu sei como foi difícil e que eu poderia ter vários outros futuros. Tinham muitas opções não felizes, vários finais tristes. Mas eu lutei para ter o meu final feliz. E eu tô muito feliz hoje, assim, não fico remoendo o meu passado, porque eu compreendo o meu passado. E não fico presa nos e se's, porque eu ficava muito, nossa, e se tivessem me ajudado a tomar essa decisão? E se eu não tivesse trabalhado tanto? Mas já não tenho o que fazer. Então, não vou viver presa nos meus e se's. Eu vou viver consciente de que hoje eu tenho autonomia para poder fazer diferente. Maravilhosa. E tu tinha autonomia com 8, 9, 10 anos de idade de decidir se queria renovar ou não o contrato, né? Tu tinha noção nessa época Então, do pepino do que tu tava uma assinando? grande autonomia, né? Porque assim, você me perguntar, pode parecer que você tá me dando uma autonomia. Mas a criança com 10 anos de idade, ela Não não tem sabe noção. nem o que é autonomia. Ela não sabe para o que ela tá falando sim ou não. Então, eu entrei num ciclo de responder sim. Sim, sim, sim. Porque quanto mais a vida passava, menos eu via outras possibilidades pra mim. Tipo, ai não, vou parar porque eu quero só estudar. Ah, não, vou parar porque eu quero fazer uma faculdade. Tipo assim, não que ninguém me proibia. Só que isso foi um mecanismo que eu criei pra me defender. Então, baseado na vivência que eu tinha, minha cabeça foi ficando rígida e criando esse sistema. Você só pode trabalhar. Não tem outra opção pra você. Então, nada foi imposto, tipo, não tem como você sair. Meu pai falava, a hora que você quiser sair, tem como sair, é só você falar não. Mas
pensa também uma criança vendo a vida mudar. Eu podia comprar agora o brinquedo que eu queria. As bolachas recheadas. As bolachas já, caraca, você tá quase minha mãe, hein? Tô sabendo de história que só minha mãe sabe. Enfim, isso também mexia um pouco com a minha fantasia, né? Só que a que custo? Isso que eu não tinha consciência. E eu só fui ter a consciência muito tempo depois. Se você tivesse filhos agora, você... Não. Só pra ter certeza, né? Não sei, de repente. Não, só teria uma pergunta, Mari, porque talvez ela não tenha entendido total, que é, se você tivesse filhos agora, você deixaria ele ser, ou ela ser uma estrela mirim? Foi isso mesmo, não. Não, foi pra esse não, Foi um não tão grande que eu consigo muito até sentir a claro. pergunta de longe, assim, ó. Entendi. Cara, não, porque não é lugar de... Eu não acho que é lugar de criança. Não acho que é lugar de criança. Eu acho que a criança, ela pode e deve se desenvolver artisticamente. Mas vai numa escola de arte, vai fazer aula, vai fazer Um teatrinho. um teatrinho, Uma assim, brincadeira, uma né? brincadeira, mas não vai. Ainda mais televisão, gente, que é um mundo, Isso tipo que eu ia assim, falar, porque eu acho que gente, também tem pesado até pra adulto. Eu ia Nossa. perguntar, porque existe a Vocês sabem. questão do que é você estar lá fazendo o seu rolê, né? Criando o seu trabalho, a sua arte, sua performance. E existe o ambiente de trabalho. Que é... Os adultos a seu redor. Uhum. As pessoas que, enfim, podem estar muito equivocadas na sua posição ao lidar com crianças. Total. Né? Então, eu também penso muito mais por esse lado até do Sim. que... Porque, óbvio, né? Você botar uma criança pra trabalhar, independente de qual for, mais de 6 horas por dia já nem deveria ser uma opção. É Mas, proibido. Né, no caso, proibido. Mas, especialmente pensando no ambiente, É. que é o audiovisual, Pois né? é, e todo mundo me tratava como adulta, no sentido, tipo, de cobrança. Me cobravam como se eu fosse uma adulta, porque eu tava ali como uma profissional, então Sim. existiam cobranças, assim, ninguém levava muito em consideração que éramos crianças, tanto é que colocavam a gente ali pra fazer cargas de trabalho super grandes, e a gente sempre bem, assim. Mas eu digo que não mais nesse sentido. Eu não quero filho meu num ambiente que não vai fazer bem ali pra idade. Quando ficar maior de idade, vai ter a consciência do que é autonomia, viver essa autonomia. Mas antes disso, nem a pau. Mas Não eu quero muito recomendo. que meus filhos sejam artistas, porque vão ter pais artistas, então seria muito legal uma Sim. família de artistas. Porque a arte me deu vida, então eu sei como a arte é preciosa pra mim. Então eu ficaria muito feliz que os meus filhos também experimentassem isso. Mas sem estar na TV. Sem ter essa pressão toda, né? Sem essa pressão. Qual?